Previsões para o GP da Holanda de 2025. Enfim, finalmente voltamos para Race Week, já não aguentava mais, já tava... Agora que eu vi que eu tô torto aqui na câmera, deixa eu ajeitar ao vivo pra vocês. Finalmente voltamos pra Race Week, eu já não aguentava mais esperar pra gente chegar no final de semana de corrida. Foi um bom tempo longe, bom tempo sem Fórmula 1, que pros pilotos, pras equipes é bom dar aquela refrescada na cabeça, melhorar, trabalhar o que tá precisando no carro, mas pra gente é um inferno esperar chegar até o dia da corrida, mas finalmente estamos chegando. E quinta-feira é dia de previsões pro GP que a gente vai ter nesse final de semana. E aqui a gente chega com as previsões pro GP da Holanda. Lembrando que por conta desse tempo parado, algumas coisas podem chegar diferentes. Nada grotescamente diferente do que a gente já estava acostumado, mas podem ter algumas mudanças. E eu tentei levar em consideração disso, eu tentei jogar um pouquinho de sal ali, dar uma temperada nas previsões. Então, sem mais enrolação, já bora começar com o que é a primeira, né? A grande surpresa do final de semana. Quem vai ser a surpresa do final de semana, por quê e qual a razão de eu escolher esse piloto ou essa equipe. E o nome que eu vou trazer aqui em questão é Yuki Tsunoda. Sim, minha aposta vai ser no Yuki como a surpresa desse final de semana. Ele vem tendo performances péssimas, desde maio ele não pontua na Fórmula 1, ou seja, tá numa situação muito complicada, ele veio com essa expectativa de fazer um trabalho melhor que o Lawson, e apesar de estar fazendo, ainda assim não consegue pontuar com consistência, vem sendo muito pior do que o Pérez vinha fazendo. Só que desde a chegada do Laurent Mekies, eu senti que teve uma melhora. E você pode até, tipo, como assim, Fred? Na Hungria ele caiu no Q1 e ficou lá no fundo do pelotão a corrida inteira. Mas na Bélgica ele já conseguiu ir até o Q3 e se classificar bem, e por conta de um erro de estratégia da própria Red Bull, ele não pontuou naquela corrida, com a própria Red Bull admitindo, Laurent Mekies falando que foi erro da Red Bull, a situação que jogou ele pro fundo do lado do pelotão e fez ele precisar ter algumas dificuldades, ficou preso no Monte Gasly e não conseguiu voltar para a zona de pontuação. Mas ele fez um bom final de semana na primeira semana com o Laurent Mekies. E eu acho que essa semana toda parada, com o Laurent Mekies conversando com ele podendo focar, tirar um tempo pra ele mesmo, refrescar. Ele mesmo falou que ele passou um tempo em Tóquio, depois ele foi pra Grécia pra dar uma esparecida, esquecer um pouco da Fórmula 1 e agora voltar com essa mente refrescada. Eu acho que vai voltar até aquela forma que ele teve no GP da Bélgica de se classificar bem e, por consequência, terminar bem na corrida. Eu acredito que vai ser um bom final de semana do Yuki Tsunoda por conta de tudo isso. Agora o nosso flop vai ser a Aston Martin, que teve um grande final de semana na Hungria. Eles foram muito bem, tiveram um bom resultado, os dois carros da Aston terminaram na zona de pontuação. Então foi um grande final de semana da Aston. Mas é uma equipe que tá muito 880. Vai ter uma corrida que eles vão ir muito bem, vai ter uma corrida que eles vão ir muito mal. E depois de Mônaco eles deram uma melhorada, eles deram uma evolução no carro, você vê claramente que o carro tá muito melhor do que aquela bomba que era no começo da temporada. Chegaram inclusive até começar a ameaçar no campeonato de construtores pelas posições ali mais altas. A sétima, sexta, quem sabe pensar ali a longo prazo com a queda da Williams na quinta colocação de construtores. Apesar da Sauber tá parecendo um pouco mais forte para essa disputa, mas ainda assim eles mostram que tem potencial, mas tem corridas que eles simplesmente desaparecem e são péssimos. Quando eles não estão mal em performance, às vezes eles mesmos não conseguem ter um bom final de semana, como em Mônaco, que o Alonso estava para pontuar, o próprio GP de Mônaco que eu falei, e vai lá e o carro simplesmente morre sozinho. Então a Aston tem essas questões de 880 e eu acho que eles vão ter um carro bom nesse final de semana, mas por culpa deles mesmos, eles não vão conseguir terminar uma boa quantidade de pontos que você vê que o carro merecia pela velocidade que ele tinha quando chegar na classificação. Quando chegar na corrida, no caso. Agora a nossa pole position. E eu fiquei um tempo pensando se eu ia com as mesmas coisas de sempre. Se eu iria fazer a mesma aposta de sempre. E eu fiquei realmente tentando considerar se talvez alguma equipe conseguisse se aproximar. A gente viu que em classificação a McLaren vez ou outra deixa a desejar. No próprio GP da Hungria, né, a Ferrari conseguiu fazer uma grande classificação, mas depois teve toda aquela polêmica de que o carro estava abaixo demais, tanto que até na corrida pediram pro Charles diminuir o ritmo para não ser desclassificado por conta do desgaste da prancha, então por conta disso eles teriam feito um bom resultado, mas vez ou outra a McLaren não consegue a pole position. Porém, olhando para Holanda, eu não consigo ver outra equipe tendo o melhor carro o final de semana inteiro que não seja a McLaren. E por conta disso, eu acho muito difícil que não seja um dos pilotos da McLaren que termine pegando essa pole position. Agora, entre Lando Norris e o Oscar Piastri, eu fiquei também muito na dúvida,
porque essa é uma escolha difícil, o campeonato tá muito acirrado entre os dois, isso é evidente. E na temporada passada, o Lando Norris fez um bom final de semana na Holanda, né? Por isso eu fiquei com essa tendência até de colocar a aposta nele. Mas aqui, eu comecei a sentir... Quando eu escrevi aqui na minha colinha, que eu deixo aqui do lado para ir fazendo vídeo, eu escrevi Lando Norris inicialmente. Mas depois que eu preparei aqui, liguei as luzes, liguei a câmera, comecei a preparar tudo, antes de começar a gravar, eu fiquei um minuto parado olhando por nada. Aqui eu fiquei mais ou menos assim, olhando por nada, pensando comigo mesmo. Eu comecei a sentir a sementinha dentro de mim. Sabe quando você tem aquele feeling? Não veio uma razão lógica por trás disso. Não tem, não, é por conta dos dados, por conta disso. Você só sente lá no fundo a sua voz interior conversando com você. E ela falou pra mim, Oscar Piastri. Então minha aposta pra pole position vai ser Oscar Piastri. A voz interior falou nos meus ouvidos Oscar Piastri. Então é isso, não tem uma razão. Se eu fosse seguir a razão, eu provavelmente iria de Lando Norris por conta do grande final de semana que ele fez na temporada passada, que ele foi muito bem, né, no GP da Holanda. Então ele seria talvez a aposta mais óbvia, que a gente tem uma comprovação da qualidade dele nessa pista, mas eu tô com esse sentimento de que Oscar Piastri fará a pole position no GP da Holanda. O que leva a gente então para o nosso próximo tópico de discussão, que é o pódio do final de semana. E o meu pódio, eu nem vou enrolar tanto, que talvez seja um dos pódios mais comuns, né? O Rembot Ver que a gente tem na temporada de 2025. Eu vou começar com Verstappen de novo aí fazendo Ver, né? Fechando o Ver ali em terceiro lugar, pegando o pé do pódio. Isso porque ele vai estar na corrida de casa, eu acredito que a Red Bull vai estar melhor. Até por conta de eu estar acreditando que o Tsunoda vai ter um bom final de semana, eu acredito que essa parada vai ser boa, vai ser positiva pra Red Bull. O Laurent Mekies começar a colocar alguns dedos dele já. A Red Bull já vai começar a sentir o dedo do Laurent Mekies, sabe? Já vai começar a sentir o dedo lá no fundo mexendo dentro da equipe. E daí eu acho que isso vai começar a dar um efeito positivo pra Red Bull. E que eles vão ter um final de semana mais estável. E ainda mais por ser corrida de casa, ser uma das últimas, né? Uma das possíveis últimas vezes que o Verstappen vai ter essa oportunidade de pegar pelo menos um pódio na frente do seu público, eu acho que ele vai conseguir terminar essa corrida no pódio. Então, seguindo ele, a gente vai ter o Lando Norris em segundo lugar. É uma pista difícil de ultrapassar, então eu acredito que largar na pole position dá uma grande vantagem, e o que obviamente já me leva pro vencedor da corrida, o Piastri. Pega a pole position e vence a prova. Na Holanda é muito difícil de ultrapassar e o Oscar ele vai pegar essa pole position. Se ele pegar, ele não vai fazer jogo fácil, ainda mais pelo que aconteceu na Hungria, de ele ter pego a pole e por conta de estratégias diferentes, o Lando Norris vence a prova, chegando, né, o Piastri até chega, mas a Hungria é uma pista muito difícil de ultrapassar também, ainda mais quando você tem dois carros iguais. Então, eu acredito que na Holanda vai ter essa vantagem pro Oscar Piastri por largar da pole position. Ele vai vir com esse sangue no olho também por ter perdido a vitória depois de ter feito a pole na Hungria. E por conta disso, vai vencer a corrida largando da pole position. E o Bortoleto, esse é o nosso próximo quadro aqui. E o nosso Gabriel Bortoleto, o que vai acontecer com ele nesse final de semana? A Sauber vem de bons resultados. E eu espero que ela pare de atualizar esse carro. A verdade é que eu espero que ela pare de atualizar esse carro e foque em 2026. Mas, dito isso, ela vem atualizando o carro e vem dando os resultados positivos aqui até agora na temporada de 2025. E o carro ele ainda tá muito bem, tá estável. Entregou um carro capaz de Bortoleto fazer uma grande corrida na Hungria, terminar em P6. Né? Fez uma prova excepcional, terminando na 6ª colocação. E por conta disso, eu realmente vejo, ainda mais por ser na Hungria, eu tinha esse pé atrás na Hungria, né? No caso, eu falei Hungria, mas eu quis dizer Holanda ali. Mas agora, calma, agora eu estou falando de Hungria mesmo. Eu tinha o pé atrás na Hungria, de que por ser uma pista muito focada em downforce, a gente não tinha visto o novo carro da Sauber correndo em pista assim, e ainda assim conseguiu ter um bom resultado. Quando a gente volta aqui para Holanda, que é uma pista que não é tão focada ali na pressão aerodinâmica como a Hungria, eu acredito que o carro da Sauber vai performar tão bem quanto vinha performando nessas outras pistas mais mistas, né, que tem essa questão mais mista de como você vai colocar o carro. Apesar de ser uma pista que ainda exige uma alta quantidade de pressão aerodinâmica para equilibrar o carro, mas por conta de tudo isso, por conta de como a gente viu como esse carro da Sauber tá equilibrado em diversos tipos de circuitos, eu acho que vai ser um carro capaz de chegar no Q3, tanto com o Nico quanto com o Gabriel, e terminar na zona de pontuação. Eu não acho nada improvável a gente ver o Gabriel terminando de novo no P8, no P7, quem sabe até sonhar alto com P6, mas acho que aí depende de muitos outros fatores do que só a qualidade do Gabriel. Então um P7, um P8 ali eu acho bem possível
e é capaz de acontecer da Sauber até terminar com uma pontuação dupla nesse final de semana. Antes da gente ir para suas previsões que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do YouTube e no Discord do Clube da F1, eu trago aqui para vocês a nossa previsão maluca do final de semana, uma previsão que não tem razão, que não tem sentimento nenhum, quase como eu fiz com a pole position desse final de semana, é só o que eu sinto, é só o que eu procuro lá dentro de mim, acho e regurgito aqui pra vocês. E eu estou falando aqui, estou tendo este sentimento de que Franco Colapinto vai fazer uma boa corrida nesse final de semana. A própria Fórmula 1 revelou uma questão que não estava tão clara sobre a questão do contrato do Franco Colapinto, mas ele tem um contrato de corrida com a Alpine. E ao que tudo indica, eu tinha essa dúvida antes, mas ao que tudo indica durante essas férias de agosto, é de que ele vai ficar até o final da temporada, especialmente por conta de questões financeiras. A Alpine não tem ninguém hoje fora da F1, que não esteja na F1, que eles olhem e falem, tipo, vale a pena trocar aqui, vai ser uma aposta certa. Não tem ninguém que eles coloquem no lugar do Franco Colapinto e vai ser uma aposta certa de que vai dar bom. Hoje, disponível. Eles queriam tentar com o Bottas e com o Pérez, mas os dois fecharam agora com a Cadillac. Inclusive, acertei minha previsão maluca do GP da Hungria, né? De que a Cadillac iria anunciar seus pilotos nas férias de agosto. Acertei essa previsão aí. Mas, em relação ao Franco, ele tem esse contrato de corrida, a Alpine não achou nenhuma opção fora disponível que realmente seja uma prova de que vai ser um resultado melhor que o Franco. Então, provavelmente vão deixar ele até o final do ano. E isso vai dar uma confiança pra ele maior. Essa pausa de agosto, assim como aconteceu com o Tsunoda, né, do que eu falei, que foi bom pra refrescar a cabeça. Eu acho que vai ser bom pro Franco pra dar essa refrescada, pra focar melhor, né, pra voltar focado, pra voltar com a cabeça no lugar, porque ele entregou bons resultados na Williams. Então a gente sabe que ele é capaz de entregar melhores resultados do que o que ele tá entregando hoje. Então eu acredito que esse pode sim ser um bom final de semana do Franco, que ele vai conseguir recuperar um pouco do ritmo. Não tô falando que vai pontuar, não acho nem que vai pontuar, até porque eu não acho que a Alpine tenha carro pra isso, nem pro Gasly, mas eu acredito que ele vai fazer uma corrida consistente ali no fundo do pelotão. Não vai fazer uma péssima classificação como ele vem fazendo, se bem que no Hungria ele classificou bem e terminou na frente do próprio Gasly. Já foi um primeiro passo que ele deu pra melhorar a situação dele na F1. Então eu acredito que, mesmo que de forma atrasada, a curva de progressão dele finalmente vai começar a levantar. E ele vai terminar ali numa posição respeitável, pensando no que é o carro da Alpine hoje, que tá em último lugar, né? Um 15º, um 14º lugar, que seja. Vai fazer uma corrida respeitável, ainda que longe do que você esperava pelo que ele apresentou na Williams na temporada passada. Agora a gente vai para suas previsões que vocês enviaram no Discord do Clube da F1, que você pode entrar no link aqui da descrição, ou na aba de comunidades aqui do próprio YouTube. Começando com o Eu Barata, que disse: o Max até pode pegar pole, mas não chega no pódio. E essa é uma aposta bem ousada, pra falar a verdade, porque eu acredito que se ele conseguir pegar a pole, ele termina pelo menos no pódio. Apesar de ser uma pista muito difícil de ultrapassar, ele é um piloto muito bom, ele sabe se defender muito bem. Ainda acredito que as McLaren ultrapassariam ele, mas ele seria capaz de se defender muito bem, conseguir manter um ritmo suficiente para construir uma diferença pro resto do pelotão. Se eventualmente o Max conseguir puxar essa pole position em casa, né, usar a magia da pista de casa e puxar a pole position, eu acredito que ele chega no pódio. Mas eu entendo a situação em que ele não chega, porque a gente pode ter uma corrida caótica, a gente pode ter uma corrida maluca, pensando que existe a possibilidade de chuva nesse final de semana. Mas eu acredito que ele pegaria o pódio, só que tá aí a previsão do Eu Barato. O Mika Bolas disse: acho que dessa vez vamos ter Kimi Antonelli no top 5, será que a maldição dele dos GPs europeus de certa forma vai acabar? Ele pontuou na Hungria, tudo bem, mas ainda assim não foi um grande final de semana. Ele só pegou uma 10ª colocação lá na Hungria, então não foi o grande final de semana ainda do Kimi. Se ele conseguisse pegar esse top 5, talvez se aproveitando aí da magia da pausa de agosto, como eu já joguei essa carta no Tsunoda, joguei essa carta no Franco, vou jogar no Kimi Antonelli também, jogar a carta pra todo mundo ali, de que a pausa de agosto vai limpar a mente, vai voltar renovado. Vamos ver, porque o cara parece até agora ser alérgico à Europa, ele pisa na Europa, ele desaprende como pilota um carro de Fórmula 1. É impressionante. Eu nunca vou deixar de achar engraçado o fato de que você olha, tipo, você pega os resultados dele, tá DNF, 18º, 17º, DNF, terceiro no Canadá, DNF. Tipo, o cara sai da Europa, ele volta a pilotar bem, volta pra Europa, ele desaprende a pilotar. É inacreditável. Vamos ver, torço pra ele, gosto muito do Antonelli, acho um baita de um piloto, só que ele ainda precisa se encontrar em algumas ocasiões, e na Europa ele tá tendo dificuldade de fazer isso. Então, vamos torcer pra que ele volte e tenha um bom final de semana aqui, e se tiver, com certeza, pode pegar um top 5, a gente viu que o Russell
foi muito bem na corrida da Hungria, a Mercedes tem carro para estar lá na frente, e se ele for bem, ele pode sim terminar no top 5. O Nicoleri726 disse, corrida caótica mais do que 2023. Zandvoort, quando chove, costuma entregar entretenimento, e a gente viu isso em 2023. Então, se a previsão realmente se concretizar e a gente tiver uma classificação com chuva, que já pode naturalmente bagunçar o grid por conta própria, a gente tiver uma corrida com chuva, aí sim eu acredito que podemos ter uma confusão, uma corrida caótica. Eu ainda acho que as McLaren dominam, mesmo assim. Eu acho muito difícil, em situações de chuva, ainda mais que o carro da McLaren vai bem, eles não dominarem. Mas o resto do grid a gente pode ter um caos ali rolando. Inclusive, um fundamento das minhas previsões malucas vem com essa possibilidade do caos da chuva. Eu acabei não comentando tanto no vídeo, por erro meu. Mas eu acredito que sim, a chuva pode dar uma bagunçada no grid. O Guilherme disse, Yuki Tsunoda Reformed no pódio. Eu trouxe isso aqui só pra vocês verem que eu não sou o único maluco que acredita que o Tsunoda vai bem. Mas o Guilherme aqui, bota ele no pódio, eu já acho que pódio talvez seja insano demais, Guilherme, talvez aí seja maluco até demais, mas quem sabe, né? Uma corrida caótica ali, umas mudanças malucas no pelotão, Tsunoda no pódio, quem sabe? Ele não volta a ser um japonês a subir pro pódio, depois de tanto tempo, desde que o nosso mano Kamui Kobayashi fez isso. O Patrick Martins, 3085, disse, se realmente chover no quali corrida, algum dos novatos vai fazer uma exibição fantástica figurando entre os 4 primeiros do grid. Essa é uma aposta ousada que o Patrick trouxe aqui, porque geralmente nessa temporada chuva e novatos não costumam se dar bem, com exceção do GP da Austrália, que quando choveu, o Antonelli foi excepcional. Talvez aí seja o crossover das opiniões do Patrick e de quem mesmo? Perdão, do Nicoleri, não. E do Mika Bolas, de que vai chover, um dos novatos vai pegar ali um top 4, o Antonelli pegando o top 5 do Mika Bolas. Talvez a gente tenha o crossover das previsões aqui acontecendo nesse exato momento. O novato que vai ficar nos 4 primeiros se chover seja o Antonelli, que mostrou que pode ir bem na chuva. Tá aí, ó, o crossover das previsões. Falaram que o crossover da Marvel ia ser o mais ambicioso de todos os tempos. Não previram aqui o crossover das previsões do vídeo de previsões. Eu falei palavra previsão muitas vezes. Mas aí tá, as previsões pro GP da Holanda de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre. Você concorda? Você discorda? O que você tem a dizer? Não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube The Film, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.